Memórias de Alcotim, um programa que mergulha nas recordações e vivências dos alcotenejos, celebrando as suas vidas, saberes e patrimónios. Um convite para ouvir, relembrar e partilhar as vozes que trocaram 2 dedos de prosa no poial do vizinho ao entardecer após um dia de lides. Memórias de Alcotim, uma homenagem às gentes do concelho, porque o passado é a base para o futuro. Olá, bom dia. Aqui estamos nós para apresentar o programa Memórias de Alcotim. Este programa vai ter a colaboração da doutora Manuela Teixeira, diretora do Museu de Alcotim. Vamos ter também o técnico superior do Património Cultural, o Dr. Fernando Dias, e vai fazer parte dos residentes deste programa também o Dr. Jorge Palma, mestre em História do Algarve. E hoje também temos cá connosco a vereadora doutor da Cultura, a Rosa Palma, que vem com muito orgulho dar apoio a todo este elenco que vai fazer parte deste programa. E vamos começar por perguntar à doutora Manuela Teixeira como é que nasceu esta ideia de fazer este programa nestes moldes aqui no Conselho de Alcotim. Bom dia a todos. Ora, este programa, esta ideia de projeto Memórias de Alcotim, nasceu depois de um repto que foi lançado pela Rádio Clube de Alcotim para a Câmara de Alcotim e o Museu de Alcotim colaborarem nas emissões e divulgarem o seu património e as ações que estávamos a desenvolver. E vem também no seguimento do levantamento do património imaterial e das memórias dos alcotenejos que estamos a desenvolver no grupo de trabalho PCI Memórias, criado por despacho do Sr. Presidente a 25 de junho de 2016. Este grupo é constituído por profissionais técnicos da autarquia, estamos aqui 3, e por membros da comunidade. Porquê é que foi criado o grupo? Foi criado o grupo porque havia uma necessidade premente de guardar as memórias e de preservar o património material, as nossas tradições, usos e costumes, que realmente estamos a perder. E, no fundo, a forma de mostrar esse património é muito complexo, porque nós fazemos um inventário, fazemos um levantamento, mas depois como é que mostramos? O museu mostra através de exposições, lançamento de livros, de brochuras, e a nossa população não vai aos museus. É muito raro, a esmagadora maioria não vai aos museus, não lê brochuras, portanto, encontramos aqui um meio termo e este é o veículo, a Rádio Clube de Alcotim é o veículo essencial e disponível para nós chegarmos à população, porque o interesse é chegar à população, é dar voz às pessoas, porque levantar as memórias é também tentar conhecer essas memórias e dar a conhecer essas memórias, e dar a conhecer o nosso património. E assim, se as pessoas não vêm ao museu, nós estamos a tentar chegar às pessoas. Este programa vai ter uma periodicidade quinzenal, vai passar às 10 horas de sábado, 15 e 15 dias, e tem repetições à quarta-feira à mesma hora. Vai ser constituído por várias sessões temáticas e a primeira sessão vai ser direcionada para enaltecer as memórias do 25 de Abril. Então, estamos a fazer o levantamento das memórias de Abril para utilizar também neste programa, entre outras iniciativas. Porquê? Porque esta primeira sessão integra-se num projeto que nós já estamos a desenvolver no museu e com apoio de vários serviços da autarquia, intitulado 50 anos de liberdade, que são as comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril de 74. Já foram desenvolvidas algumas ações em 2023, porque começou em 2023, e será perpetuado até ao final deste ano. Posso falar das primeiras ações que foram desenvolvidas, foi logo a 11 de fevereiro de 2023, com a inauguração da exposição
Carlos Brito, Vida e Obra, que se encontra ainda no espaço da Praça da República em Alcotim. Portanto, é uma exposição de exterior. E exposição de exterior porquê? Nós no museu estamos a apostar em exposições de exterior e em exposições e em ações e projetos que vão às pessoas, que o museu saia das portas e vá às pessoas. Porque as pessoas, como não vão ao museu, como eu já disse, temos que levar o museu às pessoas. Também nesse dia fizemos o lançamento do livro Estar Presente do Sr. Carlos Brito. Doutora Manuela Teixeira, diretora do Museu Municipal. Como é que surgiu esta ideia de levar isto para a casa das pessoas? Bom, a ideia do programa da Rádio Memórias de Alcotim surgiu na necessidade de nós, como as pessoas não vêm ao museu, de nós levarmos o nosso trabalho, o trabalho que desenvolvemos nos museus, às pessoas. E então, para isso, foi criado um programa porque realmente pretendia-se chegar a um leque mais alargado de pessoas e a nossa população usa a rádio como um meio de comunicação, um amigo para as horas de ócio e não só, e então é um veículo excepcional para nós mostrarmos o nosso trabalho. Doutor Fernando Dias, técnico superior do Património Cultural. Muito bom dia, senhores ouvintes que nos estão a ouvir desse lado. Portanto, a ideia, no fundo, é nós mostrarmos às pessoas, conseguirmos mostrar aquele que é o nosso trabalho, digamos que de bastidores, e que muitas vezes não é fácil chegar às pessoas. E então, como temos aqui a Rádio Clube de Alcotim, que chega a toda a gente, não é? De uma forma natural, pela voz, pelos ouvidos, e foi assim que nasceu a ideia deste projeto, que começou a ser, portanto, pensado e desenhado no papel para ser apresentado à vereadora do Pelouro da Cultura. Além disso, temos também aqui outro interveniente, Dr. Jorge Palma, mestre em História do Algarve, e fazer história da nossa terra ainda melhor. Sim, sem dúvida. Bom dia a todos. Fazer história na nossa terra é um prazer e um desafio. Até porque é mais fácil, talvez, fazer história nacional do que história local, porque a história local, muitas vezes, as fontes são difíceis de encontrar para conseguir fazer uma verdadeira história. Mas o que nós pretendemos, de facto, através deste programa, é construir uma história com os testemunhos e as memórias das pessoas do concelho. Portanto, a fonte histórica principal, neste caso, ou para este programa, serão as memórias das pessoas e dos entrevistados que nos vão dar o seu testemunho e as suas memórias. Vereadora, com estas 10 crianças na mão, o que é que se faz com isto? Ora, muito bom dia a todos. Gostava aqui de começar por saudar todo o auditório da Rádio Clube de Alcotim. E, efetivamente, a ideia deste programa foi aqui como que a cereja no topo do bolo. Efetivamente, nós já tínhamos o projeto de recolha deste património imaterial para que não se perdesse. Nós já estávamos a trabalhar neste sentido, mas este programa surgiu para conseguir dar visibilidade a toda esta recolha que estamos a fazer, porque efetivamente fazer a recolha e guardá-la para memória futura é importante, sim senhor, para que não se perca, para que as gerações, os nossos filhos, os nossos netos, um dia que queiram e que tenham interesse por isso, consigam perceber como é que eram as vivências de antigamente, como se costuma dizer, mas para já, mesmo para poder chegar às pessoas, a divulgação através deste programa de rádio vai ser muito importante, porque assim todos os ouvintes da Rádio Clube de Alcotim, de qualquer parte do mundo, poderão ficar a conhecer mais sobre
a história de Alcotim, as vivências do povo de Alcotim, e nesta primeira série do programa, abordando esta temática que estamos a comemorar este ano, como o 50º aniversário do 25 de Abril, para que se conheça como é que esta época foi vivida no concelho de Alcotim. Além disso, há todo um património das gentes vivas, dos mais antigos, em todos os sentidos da vida do dia-a-dia do concelho de Alcotim. Será também por aí que passa este programa? Está isso na sua ideia? A primeira temática que vocês têm, segundo a linha diretriz que vocês querem seguir no programa, vão começar pelo 25 de Abril, como é que as gentes viveram esse dia, o que é que sentiram, se sentiram medo, se não sentiram, essas questões. E depois, aqueles saberes antigos, onde pôr uma árvore, onde pôr qualquer coisa para continuar a viver. O trabalho era árvore e era por aí que se ia. Também pensam ir nessa área? Efetivamente, pretendemos recolher todo esse património, e sendo que estes primeiros episódios serão dedicados à questão do 25 de Abril, pela questão da comemoração, como já falei, depois continuaremos a fazer a recolha em termos dos usos e costumes, das nossas tradições, para que fiquem guardadas e registadas. A questão do contrabando, que é um tema que nos é muito caro e que também pretendemos que fique registado. Já há alguns registros nesse âmbito, mas também depois divulgá-lo, e através deste programa de rádio parece-me que é uma excelente oportunidade para fazer essa divulgação da recolha que temos vindo a fazer e que vamos continuar a fazer no âmbito deste grupo de trabalho que foi criado. Agora vou perguntar aqui à doutora Manuela Teixeira, que é mais ou menos a pensadora global do programa, o que é que vai acontecer neste programa ao longo da sua duração? Seguindo o que a senhora vereadora frisou há pouco sobre a primeira série temática deste programa, este programa vai debruçar-se no levantamento feito pelo grupo PCI A Memória, que foi criado em 2026 por despacho do Sr. Presidente, o qual é constituído por vários técnicos da autarquia e por pessoas da comunidade. E vai fazer um levantamento do património imaterial, ou seja, das tradições, dos usos e costumes que nós retemos, que é aquela informação que passava de geração em geração, que não era escrita, era passada oralmente. E também das memórias das pessoas, das vivências, dos momentos que passaram na vida. Vai ter uma periodicidade quinzenal, vai passar aos sábados às 10 horas, quinzenalmente, e vai repetir todas as quartas-feiras às 10 horas. E, inicialmente vamos começar com a primeira série, que é alusiva às comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril. Mas para isso o meu colega Fernando Dias explica melhor o que é que se vai passar nesta série. Dr. Fernando, o que é que você vai dizer ou tem pensado sobre o 25 de Abril? Portanto, o 25 de Abril, a Revolução dos Escravos, foi uma revolução, portanto é um marco histórico que marcou não só a história do país, como a história de Alcotim e a história de todos nós, não é? De todas as gerações. E, claro, este ano estamos a comemorar um aniversário redondo, portanto são 50 anos. Acontece que eu já nasci depois do 25 de Abril e, portanto, aquilo que eu sei sobre o 25 de Abril é aquilo que a história nos conta, é aquilo que a gente ouve contar entre famílias, entre vizinhos, entre amigos, às vezes no café, e, portanto, a gente vai-se apercebendo que o 25 de Abril teve uma grande importância para as pessoas e, por outro lado, há histórias interessantíssimas. Portanto, não só aquela questão
da marcha militar sobre Lisboa e de cercar os políticos e não sei. Isso, a RTP tem feito séries, tem feito programas, é uma coisa subejamente conhecida. Mas depois há aquelas histórias pessoais das pessoas, onde é que estava naquele dia, como é que soube da notícia, se sentiu medo, se sentiu segurança, aquelas questões todas da liberdade, quase como um passarinho que estava metido numa gaiola, abrem-lhe a porta e no dia a seguir, portanto, estavam... O passarinho voa e há um mundo novo para descobrir. E, portanto, isso portanto, deu rumo à nossa história, tanto em termos nacionais, como no contexto do próprio Conselho de Alcotim. E, portanto, a nossa ideia é, portanto, recolher, portanto, convidar pessoas ou nascidas em Alcotim, portanto, alcotinenses naturais de cá, ou que residam cá há muitos anos, portanto, que nos possam contar. Também não nos limitamos a que as pessoas tivessem que estar a viver exclusivamente em Alcotim, portanto, no caso, por exemplo, dos militares, que alguns podiam estar na guerra em África, outros podiam estar num determinado quartel, ou envolvidos inclusive com o golpe, que por acaso até o momento ainda não tenho conhecimento de nenhum alcotinejo que tenha feito parte, portanto, das ações militares que aconteceram em Lisboa nesse dia. Se alguém que me está a ouvir está nessa condição e quiser partilhar connosco, teríamos todo o gosto, seria com um enorme prazer. Mas, por exemplo, falarmos com uma professora, falarmos com um estudante universitário, e com um agricultor, com um pastor, com um pedreiro, pessoas que praticaram até profissões que hoje caíram em desuso, por exemplo, os moleiros, o sapateiro, o latoeiro, o oleiro. Portanto, infelizmente, são tudo profissões que já se foram perdendo e que cada uma dessas pessoas... portanto, nós com este programa não estamos aqui, digamos que à procura de opiniões políticas ou de um relato político do 25 de Abril, que isso é a tendência natural. A maioria das pessoas pendem logo para as questões políticas, e esquerda e direita, e o Dr. Álvaro Cunhal e o Dr. Mário Soares e o Salazar a isto e aquilo. Epá, nós queremos mesmo aquelas histórias pessoais de como é que as pessoas viviam, os horizontes que as pessoas tinham, que sonhos tinham, e depois a liberdade que veio a posteriori, as oportunidades que se abriram, o desenvolvimento que isso trouxe, e que acaba por ser importante também, portanto, as pessoas mais velhas passarem esse testemunho para as gerações mais novas, para saberem dar o devido valor a esta questão da liberdade que nós temos hoje de expressão, de podermos criticar inclusive os nossos políticos, seja o Governo, seja o Presidente da República, sem termos medo de a seguir sermos presos. Portanto, acho que estes valores da liberdade serão, na minha opinião aqui, o maior valor que temos que delegar às gerações mais novas. E, portanto, quando passarem mais 50 anos, é preciso ter esta noção, daqui por 50 anos já não haverá ninguém vivo que possa contar na primeira pessoa como é que aconteceu o 25 de Abril, o que é que se sentiu, o que é que se viveu. E, portanto, daí julgo que seja a essência deste programa. Ou seja, partir das pessoas, fazer o programa e dar isto às pessoas. Das pessoas para as pessoas. Dr. Jorge Palma, um homem ligado de alguma forma à história, e suponho eu, a que a história do Conselho de Alcotim é prioritária em relação às outras. E do 25 de Abril? Sim, sem dúvida. A história de Alcotim, nós, para conhecermos a história nacional, também temos que conhecer um pouco a história de cada uma das suas localidades. E Alcotim faz parte do país, tem uma situação característica, porque está junto à Raia, portanto, para além de acompanhar a história de Alcotim, a história do país, também foi influenciado um pouco pela história da Espanha e da Raia. Nós, por exemplo, só para dar, e foi através também da recolha de algumas memórias, só para termos uma noção,
as pessoas de Alcotim também sofreram bastante durante a Guerra Civil Espanhola. Portanto, com as prisões e com as torturas que houve do outro lado da fronteira, também influenciou bastante as pessoas que viviam na guerra. Em relação ao 25 de Abril, portanto, nós, em Alcotim, ou no país em geral, nós vivíamos numa ditadura praticamente há 50 anos, e um dos problemas maiores à época era a guerra colonial. Nós tínhamos vários jovens, muitos eram obrigados a ir à guerra, tínhamos muitos jovens alcotinejos também nas frentes de batalha, em África, e as pessoas, na generalidade do país, estavam descontentes. O 25 de Abril de 1974 para a história global, ou para a história do Conselho, é uma data relativamente recente. E como é que se consegue fazer história de uma data relativamente recente em que os protagonistas ou algumas das pessoas que viveram ainda estão vivas? É precisamente através da recolha das memórias. Nós, no Conselho de Alcotim, à época não tínhamos órgãos de comunicação social. E como é que nós conseguimos saber o que é que se passou de facto no Conselho, como é que as pessoas vivenciaram esse dia e esse período, do antes e do dia e do após o 25 de Abril? Que fontes é que podemos utilizar? É precisamente as memórias. As memórias, as recordações, todas essas vivências são importantíssimas para nós conseguirmos construir uma história do Conselho, uma história do 25 de Abril. Uma história recente. Nós, por exemplo, no dia 25 de Abril de 1974, sabemos que foi era dia de feira, portanto, era o dia de São Marcos. A Feira do Pereiro era o maior certame que havia no Conselho, e a maioria das pessoas, nós tínhamos cerca de 6.500 habitantes no Conselho, a maioria das pessoas estavam concentradas no Pereiro nesse dia. Como é que isso foi, como é que souberam, como é que reagiram, o que é que aconteceu? É precisamente essas perguntas que nós queremos saber. Nós, portanto, sabemos que aqui houve alguns burburinhos, houve alguns juntos, mas as pessoas estavam com medo, para já eram as pessoas idosas tinham muito receio, que eram mais conservadoras. E os jovens, também havia muitos jovens na altura na feira, como é que... e nos dias posteriores, temos conhecimento também que cerca de um mês depois do dia 25 de Abril de 74, houve um plenário na Praça da República, em que foi com vários políticos, incluindo o Sr. Carlos de Brito, que antes do 25 de Abril, portanto, estava exilado, esteve preso, e sabemos que houve esse comício para escolher os representantes que iriam governar o nosso Conselho, portanto, a Comissão Executiva. E como é que correu quem assistiu ou quem esteve presente, que nos relate o que é que aconteceu, como é que ocorreu, como é que foi vivido, o entusiasmo que as pessoas tiveram, e pronto, é precisamente assim, através desses testemunhos, que se consegue construir uma história recente, e para mais de um concelho e de uma localidade. Dr. Fernando, qual é o método emprego para tirar todas essas histórias destas gentes desse dia, do dia 25 de abril? O método de emprego é o da entrevista, portanto, mas é uma entrevista natural, portanto, não é uma entrevista como as pessoas possam pensar naquelas entrevistas da televisão. É, ao fim e ao cabo, uma conversa natural, como se estivéssemos apenas à lareira ou no café, a falar sobre as memórias das pessoas, em que as pessoas nos vão contando, nós estamos a ouvir apenas com a gravação de voz, portanto, com um pequeno aparelho para gravar som, uma câmara de vídeo para gravar também algumas imagens. As imagens não passam na rádio, mas são importantes para o trabalho do museu, para o trabalho de pesquisa, digamos que de investigação, e, portanto, nós vamos selecionando as pessoas conforme também o conhecimento que temos das memórias que elas possam ter, daquilo que elas nos possam contar. Vamos tentar, portanto, ter convidados digamos que de vários tratos sociais, portanto, quer seja o agricultor que se calhar nem sabe ler nem escrever, mas como podemos ter um professor, um militar. Portanto, vamos tentar ter uma abrangência do concelho, portanto,
porque se calhar a perspectiva de alguém que vivia na vila é um bocadinho diferente de uma pessoa que vive num monte, na Serra de Vaqueiros ou na freguesia de Martilongo, Cortes Serranos ou Arrisadas. Portanto, pode haver aqui perspectivas diferentes dentro do próprio concelho e, portanto, temos na ideia que esse conjunto poderá dar uma ideia mais equilibrada, mais completa daquilo que se vivia no concelho e como as populações de Alcotim, os alcotenejos, sentiram e viveram o 25 de Abril. Estas coisas é natural de ser diferente de pessoa para pessoa. Também pensamos que seja importante não ter tudo pessoas da mesma idade. Até podemos convidar algumas pessoas já nascidas depois do 25 de Abril para nos darem uma perspectiva de como é que são, como é que tem sido viver depois do 25 de Abril, mas alguém que não viveu a repressão daquilo que foi o Estado Novo, que era a ditadura. Portanto, estas entrevistas serão feitas na casa das pessoas, na coletividade local, portanto, num sítio calmo, tranquilo. Portanto, pretendemos fazer essas entrevistas num local em silêncio, mas onde a pessoa esteja perfeitamente à vontade a conversar connosco. Depois, essa entrevista então será incluída no programa. E o tempo em rádio é sempre curto, passa muito depressa. Vocês é a primeira vez que entraram dentro de um estúdio de rádio e à frente do locutor. Isto não é fácil. Vocês aí em casa podem pensar, vem aqui, falam. Não é bem assim. Temos que passar alguns médios, os médios vão passar, e eu, dentro deste encaminhamento, vou perguntar aqui à doutora Manuela o que é que acha de ter estado dentro de um estúdio de rádio pela primeira vez? Foi uma aventura, é intimidante. Eu não estou nos melhores dias, tanto que a minha voz não está pouca, mas é sempre gratificante falar do trabalho que se envolve, falar do trabalho que vamos desenvolver, as ideias, principalmente colaborar entre todos na autarquia e com os colegas, com os vários serviços, para realmente passarmos a mensagem que pretendemos, não é? Que é divulgar o nosso património, não é? Dar voz às nossas gentes e também, no fundo, pedir a colaboração de todos para esta tarefa árdua que vamos ter pela frente e que o museu tem sempre, que é um trabalho muito grande, um trabalho de bastidores é maior do que aquele que se vê. Portanto, este é um programa que esperemos dar alguma visibilidade a parte do trabalho que se faz no museu, uma pequena parte. Doutor Fernando, como é? Como disse há pouco, nós realmente somos uns meninos, porque nesta questão da rádio somos completamente inexperientes, portanto não fazia a menor ideia como é que é o back-office, como é que é, digamos que a parte de trás, como é que isto se faz aqui, mas saio daqui satisfeito. Acredito que o programa vai ser um sucesso e deixo aqui um apelo a quem nos ouve para que participe e colabore connosco, e certamente irá, portanto, sair algo proveitoso para todos. Muito obrigado. Para o Dr. Jorge Palma, como é que tem sido? Como já foi referido, este programa Memórias de Alcotim é inédito e para ser um sucesso depende, é muito, ou na globalidade dos testemunhos que nos serão e das memórias que nos serão emprestadas, que nós não vamos guardar, mas portanto, vamos ceder através do programa ao público em geral. E só desta forma é que nós conseguimos construir a história local, conseguimos
dar perspectivas de divulgação no futuro dessa história, e através da história local conseguimos construir a história do país. Portanto, o país só se consegue ter uma história com as diversas histórias, a história das diversas localidades que o compõem. Doutora Rosa, talvez de todos os que aqui estão, é aquela que dá mais contacto com algum estúdio da rádio, porque a posição que ocupa encaminha por aí muitas vezes, não é? Portanto, já se sente à vontade aqui e de braços abertos para acolher qualquer iniciativa do Conselho de Alcotim que tenha a ver com tudo. Efetivamente, sim, não tenho ainda muita experiência nesta área. Efetivamente, as entrevistas normalmente até são feitas no âmbito de atividades e, por norma, no local onde estas decorrem. Efetivamente, um programa de rádio tem especificidades ligeiramente diferentes que não conhecia. Mas eu acho que é um meio que temos aqui ao pé da porta, digamos assim, que nos permite divulgar as atividades que vamos fazendo. Este projeto é apenas uma pequenina parte das atividades que o Museu Municipal tem vindo a desenvolver. Quando falamos de cultura, muitas vezes podemos associar a festas e pouco mais, mas quando falamos de cultura e de património é muito mais abrangente e toca em quase todas ou em todas as áreas que trabalhamos diariamente. Efetivamente, portanto, vamos continuar a comemorar os 50 anos do 25 de Abril ao longo deste ano. Portanto, vamos ter as próximas ações que vamos desenvolver, para além do programa que temos estado aqui a falar ao longo deste tempo. Portanto, no próximo dia 9 de fevereiro teremos já um espetáculo no Espaço Guadiana com o Rui Moura, que canta versos de Carlos Brito, uma figura ilustre do nosso concelho e que está intimamente ligado com a história do 25 de Abril. Portanto, eu espero que as pessoas fiquem, através deste programa, a conhecer mais da história de Alcotim, e convido, efetivamente, como já foi aqui referido, a todos os alcotineiros e os que de alguma forma têm ligação ao Concelho de Alcotim, que queiram colaborar connosco e que tenham alguma forma de enriquecer estas nossas atividades. Estamos sempre abertos a acolher as sugestões de todos os quantos nos ouvem, e isto tornará-se muito mais fácil se colaborarmos todos uns com os outros, em conjunto. Espero que este programa permita conhecer esta parte da história do Concelho, e foi um enorme prazer ter passado aqui este tempo aqui na Rádio Clube de Alcotim, à qual desde já agradeço o facto de nos ter permitido vir aqui, e o importante trabalho que também desenvolvem aqui no nosso concelho. Muitas vezes podemos pensar que a rádio passa música. Não, a rádio pode efetivamente permitir divulgar o nosso território e levar bem longe todas as atividades que vamos desenvolvendo. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Tenham um bom resto de dia. Ora, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, até um próximo episódio. Muito bom dia, muito obrigado, até um próximo episódio. Memórias de Alcotim, um programa que mergulha nas recordações e vivências dos alcotinejos, celebrando as suas vidas, saberes e patrimónios. Um convite para ouvir, relembrar e partilhar as vozes que trocaram 2 dedos de prosa no poial do vizinho ao entardecer após um dia de lides. Memórias de Alcotim, uma homenagem às gentes do concelho, porque o passado é a base para o futuro. Nos próximos episódios vamos celebrar os 50 anos da Revolução de Abril de 1974, sob o lema Alcotim Lembrar Abril, e mergulhar nas memórias e experiências pessoais.
Não se trata apenas de recordar um evento histórico, mas de dar voz às vivências únicas que esse momento trouxe para a vida dos convidados, unindo-nos na celebração de uma conquista que moldou o rumo da nossa história. Alcotim Lembrar Abril, um tributo à história, à liberdade e à comunidade. Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme, são venais. E quando os mais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Em tudo são verdugos mais ou menos, no jardim dos areios dos principais. E quando os pais são feitos em torresmos, não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Suportam toda a dor na calmaria da olímpica visão dos samurais. Havia um dono a mais nessa trevia, mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Em velhas malabares à luz do dia, lambuzam de saliva os maiorais. E quando os mais são feitos em fatias, não matam os tiranos, pedem mais. 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 Não matam os tiranos.